Já estamos ao vivo, Marcos Paulo. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Jânio, paz e bem, boa noite, povo de Deus. Que bom, que prazer, mais uma terça-feira. Estamos juntos para mais uma live do nosso Movimento de Cursilhos. Maravilha, né, Marcos? As pessoas daqui a pouquinho já começam a entrar. A gente espera um pouquinho para que eles vão chegando e a gente vai vendo a participação deles, né? E esperamos que Deus nos dê a sabedoria novamente de conduzir essa escola vivencial. Eu te pergunto, Marcos Paulo, você aí estamos na mesma cidade, você está num bairro, eu estou de outro, né? Como é que está aí? Está chovendo aí agora, Marcos Paulo? Não, no momento não, tá? A temperatura tá alta até demais, por lá fora tá ventando, mas aqui dentro de casa quente pra caramba. Mas é interessante que hoje que eu fui do trabalho, saí daqui tava estiado, mas lá no meu trabalho tava chovendo. Tinha acabado de dar uma chuva que tava tudo molhado. Então, às vezes, a gente está num espaço e o outro está no outro, e às vezes, em determinado momento, o clima está diferente, mesmo dentro da cidade. E aqui na cidade de Teixeira, que é pequeno. Imagina você estar numa cidade como São Paulo, ou num grande centro, as diferenças climáticas são bem notáveis. É verdade, isso aí, Marcos. E aqui em Teixeira já está ocorrendo isso. Eu te perguntei isso porque eu tive em um bairro hoje que choveu e em outro não choveu, e ocorre isso, né? As chuvas também estão assim. Ô, Marcos, já tem algumas pessoas entrando, tem o Domingos Santos, né, que entrou. A gente espera mais um pouquinho para nós darmos início, né, à nossa escola vivencial, que hoje nós vamos trazer um jovem, né, que é o nosso representante nacional do Grupo Executivo Nacional, que a gente chama de GEM, que é o Vinícius, né, o Vinícius Raposo, e ele tem um tema muito interessante, que é Juventude e Testemunho, uma vida no Espírito. É um tema excelente para a partilha, para estarmos ouvindo a mensagem que ele vem trazer para o nosso GED, ele que a gente já conhece ele já há algum tempo, isso é muito bom. Daqui a pouquinho ele estará conosco e a gente faz a apresentação dele. Hein, Marcos? Mas então poderíamos dar início à nossa escola, as pessoas vão entrando e depois vão participando, né? Com certeza. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Marcos, hoje, 20 de outubro de 2020, estamos dando início a mais uma escola vivencial de formação virtual do Movimento de Cursilhos de Cristandade. Essa escola de hoje, assim, a gente espera que ela venha a motivar mais os jovens da nossa diocese de participarem do Movimento de Cursilhos, aqueles que já são cursilhistas, aqueles que ainda não são cursilhistas, que eles possam estar se motivando, estar participando com a gente, Marcos. O evangelho de hoje, Marcos, eu vou fazer a leitura, que você vai fazer a reflexão, é o evangelho de São Lucas, capítulo 12, de 35 a 38. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, ao voltar de uma festa, para que, quando vierem bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos, a quem o Senhor achar vigiando, quando vier. Em verdade vos digo, cingir-se-á,
fá-los-á, sentar à mesa e servi-los-á. Se vier na segunda, ou se vier na terceira vigília e achar vigilantes, felizes aqueles servos. Palavra da nação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de Lucas traz duas imagens extremamente bonitas, necessárias, mas também provocadoras a cada um de nós, na noite de hoje. Estejam com seus rins cingidos e suas lâmpadas acesas. Rins cingidos, lâmpadas acesas. É o que Jesus nos pede hoje. Rins cingidos. É interessante que a imagem, se a gente for ver a imagem, cingir os rins significa colocar ou uma toalha ou um avental, ou pegar a própria barra da túnica e levantar até a cintura e amarrá-la. Tecnicamente, isso dá à pessoa que faz isso mobilidade, capacidade de sair rápido, se ele puder. A túnica, obviamente, não permite com que você ande rápido, ou saia rápido, caminhe rápido ou corra. Obviamente, se você for correr com uma túnica, provavelmente você cairá. Mas o cingir é levantar e amarrar na cintura, fazendo tipo um fraldão. Seria basicamente isso. Então, cingir a cintura significa estar preparado para a luta, estar preparado para a evangelização, estar preparado para fazer acontecer o reino de Deus, estar de prontidão. Lâmpadas acesas. E aí é interessante também nós entendermos a ideia de luz, lâmpadas acesas, estarmos vigilantes, estarmos atentos a tudo que nos acontece. O Senhor Jesus nos coloca uma missão muito importante, que é de sermos disseminadores do reino de Deus. E o quanto eu tenho deixado a minha luz acesa, ou o quanto eu tenho deixado a minha luz se apagar. Essa é uma questão fundamental de nós cristãos, que tem muita gente com as lâmpadas apagadas e achando que está iluminando alguma coisa e não está. Então, Jesus nos convida essa noite para estarmos cingidos, preparados, mas também com as lâmpadas acesas, atentos a tudo que acontece. Lâmpadas apagadas significa estar caminhando na escuridão, na ignorância, na completa falta de visão. As lâmpadas acesas nos remetem à claridade, à objetividade, a enxergarmos a realidade a qual Jesus nos coloca para transformar. Portanto, é importante nós entendermos hoje o que é estar cingido. Meus rins estão cingidos, deveria estar da compaixão, da misericórdia, do cuidado. Minhas lâmpadas, a minha lâmpada acesa com a luz da tolerância, da capacidade de escuta do outro, do adentrar a necessidade do outro, a olhar a realidade a qual Deus nos convida a transformar como cursilistas que somos transformadores, evangelizadores de ambientes. O quanto a minha lâmpada, os meus rins cingidos, têm me feito avançar para as periferias, tanto existenciais quanto as periferias de fato, onde Deus age, Deus atua, onde Cristo sempre teve com os marginalizados, os pobres e os excluídos. Portanto, a noite de hoje nos convida a estarmos atentos, porque quando o noivo chegar, tomará conta. Se a gente seguir o evangelho mais adiante, vai dizer: quem muito foi dado, muito será cobrado, a quem muito foi confiado. E Deus, a partir do batismo, Jesus Cristo, de cada um de nós, nos confiou a missão de sermos propagadores, anunciadores e protagonistas do reino de Deus. Portanto, fica aí a responsabilidade de cada um de nós: cingir os rins e acender as lâmpadas, porque o mundo que nós estamos vivendo tristemente está em trevas e precisamos mais do que nunca da luz, da força do Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que tanto fez para que este mundo tivesse vida e vida em abundância. Amém.
Que bom, né, Marcos? Que belas palavras as suas sobre a reflexão do Evangelho. Marcos, nessa noite, como eu disse, nós vamos ter um mensageiro, eu vou estar trazendo ele daqui a pouquinho. Gostaria já de registrar a presença de vários irmãos e irmãs cursilistas, desde Carlos Eduardo, Luciano, seu Iverlando, a Ivanete, a Juliana Almeida, Delvaci, e vários outros irmãos que estão adentrando, que estão participando. E eu gostaria já de convidar, de chamar nosso mensageiro da noite, este jovem Vinícius Raposo, pessoa que a gente tem assim, uma grande consideração. Vinícius, boa noite, Vinícius. Boa noite, Jane. Boa noite, Marcos Paulo. Que bom que é poder estar aqui com vocês. Que bom, Vinícius. O prazer é nosso trazer um jovem, que ele é o nosso representante nacional do Grupo Executivo Nacional do GEM, né? Ele representa todos os jovens do Brasil, no movimento de cursilhos de cristandade. Esse jovem que é bastante atuante, ele reside hoje em Uberlândia, né, Vinícius? Ele fez o 6º cursilho de jovens lá em Sete Lagoas, a terra de Paula Fernandes, a terra também de Vanessa Paulino, que é a nossa secretária do GED. E Vinícius, ele é formando em engenharia civil e ele vai estar conosco hoje explicitando esse tema, juventude e testemunho, uma vida no Espírito. Que tema assim, muito propício para nós cursilistas, né, Vinícius? Nós que somos evangelizadores de ambiente, como o Marcos Paulo acabou de falar, nós que temos que evangelizar com o nosso testemunho de vida, porque todo cursilista deve evangelizar com o seu testemunho de vida, né? E isso é importante. E a gente vamos estar só ouvidos para ouvir, para aprender com os jovens. Nós aprendemos com os jovens também, né? E esperamos que o Espírito Santo de Deus te ilumine, coloque as palavras certas na tua boca e te desejamos, desde já, sucesso e toda calma e toda tranquilidade que eu sei que você tem. Já vi várias lives suas, várias pregações suas. Esteja à vontade, Vinícius. O GED Teixeira de Freitas te recebe de braços abertos. Então, boa noite de novo, Jânio. Boa noite, Marcos. Quero cumprimentar também a todo mundo que está aqui nos acompanhando, nos assistindo. Dizer que eu espero que seja uma noite que a gente possa aprender muito juntos, que eu possa compartilhar um pouco do que eu sei e que vocês também aí pelos comentários também possam compartilhar o muito que vocês sabem, porque assim a gente vai crescer bastante em unidade. A gente não vai ser só alguém falando e outras pessoas escutando, mas vai ser uma comunidade que realmente quer crescer unida, compartilhando os nossos conhecimentos. Então, já fui apresentado, acho que não preciso dizer novamente meu nome, quem sou. Aqui também está escrito, ó, Vinícius Raposo, e moro em Uberlândia, embora seja natural de Sete Lagoas. Começando, então, o nosso tema. Tá bem, então, Vinícius, vamos te deixar um pouquinho na tela e vou pedir às pessoas que façam as perguntas, que interajam, e no final, depois da fala do Vinícius, a gente faz uma interação. Vinícius, até poucos instantes, qualquer coisa é só nos chamar. Pode deixar, eu chamo mesmo. Muito obrigado. Então, estamos nós agora aqui, sozinhos. Brincadeira, gente. Hoje o tema da nossa live é um tema muito rico, muito importante, não somente para nós cursilistas, né? Aproveitando que a gente está aqui no Facebook da Diocese de Teixeira de Freitas, mas para todos nós cristãos. A gente vai entender um pouco a importância do nosso testemunho e vamos entender também um pouco do que é essa vida do Espírito. Eu vou explicitar algumas coisas aqui e gostaria que vocês também, com seus conhecimentos, pudessem contribuir. O tema é Juventude e Testemunho, uma vida no Espírito. Quando me passaram esse tema, assim, eu fiquei pensando, nossa, tem muita coisa para falar, mas vamos lá, como eu vou selecionar, o que eu vou pensar, o que será que realmente Deus espera de mim nesta noite, principalmente como cursilista, como membro do movimento de cursilho. É um tema muito interessante, porque justamente para nós que temos um método querigmático, vivencial, né, queremos
fazer esse querigma, o anúncio de Jesus Cristo, através do nosso testemunho de vida, é um tema muito importante para nós. E aí, eu vou começando aqui a elencar alguns pontos e a gente vai costurando todos eles e vamos aprendendo em comunidade. Para começar, eu gostaria de fazer uma leitura de um único versículo que já é muito conhecido por todos nós. Está lá na carta de São Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Fazendo uma breve extração desse versículo, a gente começa a perceber, a gente começa a ter a noção de que o nosso corpo, né, material aqui, ele é templo de algo ou de alguém que é infinitamente maior do que nós, né? E que não sei como, não sabemos muito bem como se dá esse mistério, né? Até por isso é um mistério, a um Deus que habita dentro de nós. E somos então membros, né? Somos corpo, templo do Espírito Santo. E isso nós sabemos que essa graça nós sabemos que essa graça nos foi dada lá no nosso batismo. Mostra então a importância de a gente resgatar o nosso batismo, o valor do nosso batismo para todos os nossos dias. Pelo batismo, a gente sabe que a gente se torna então uma nova criatura, assim como nos fala o Catecismo da Igreja Católica nos números 1265 e 1266. Somos, antes, se éramos criaturas de Deus, agora nos tornamos novas criaturas, nos tornamos filhos de Deus. E o batismo, ele nos insere em algumas dimensões em relação à Santíssima Trindade. Em relação à primeira pessoa da Santíssima Trindade, né, que é Deus, ele nos torna seus filhos. Em relação à segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, Jesus Cristo, ele nos torna membros do seu corpo. Em relação à terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, nos faz então templo dele, morada dele. E isso é fundamental que nós tenhamos clareza de como o Espírito Santo age em nós a partir desse momento, então, que nós o recebemos pelo batismo. Lá no número 1266 do Catecismo da Igreja Católica, nos elenca que o batismo nos torna capazes de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais. Além disso, concede a cada um de nós o poder de viver e agir sob a emoção do Espírito Santo por seus dons. E também nos permite crescer no bem pelas virtudes morais. E aí que eu gostaria de elencar o segundo ponto que eu acabo de ler. Que o batismo concede em nós o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por meio de seus dons. Ou seja, e olha que importante a gente destacar e frisar, a partir do momento em que nós vamos dando essa abertura para o Espírito Santo, nós vamos deixando que ele vá nos conduzindo, nós vamos permitindo que a nossa vida realmente seja essa vida no Espírito. A gente vai vivendo, né, nos movendo por meio de seus dons, por meio de suas virtudes. E, inclusive, em relação a isso, o Papa Francisco, neste documento que ele escreveu aqui, ó, Gaudete et Exsultate, ele até faz um alerta que é muito importante para nós cristãos. Ele diz que há muitas pessoas que acabam justificando todos os seus dons por seus méritos, e não por graça, né, por dom gratuito e merecido de Deus. E até dentro disso a gente pode fazer uma reflexão muito interessante, porque muitas vezes nós pensamos assim, inclusive eu confesso que eu pensava, eu sou chamado a fazer a minha parte, e aí quando não for mais compatível até mim, aí eu deixo para o Espírito Santo, né? Aí é com Deus. Lembro até um momento que eu não posso falar aqui, explicar direitinho, porque algumas pessoas que não fizeram cursilho, que eu estava vivendo, que eu estava trabalhando,
E eu havia realmente me dedicado assim, o máximo que eu havia conseguido para exercer aquela função. Em um momento, saiu do controle. Em vários momentos da nossa vida, as coisas saem do controle e a gente fica até meio que desnorteado, né? Sem saber muito o que fazer. E nesse momento, eu me lembro que eu fui ao sacrário e, em conversa com Jesus no Santíssimo Sacramento, eu explicava para ele: olha, Senhor, o que eu pude fazer, eu fiz. Mas a partir de agora não é comigo mais, não. A partir de agora é com o Senhor. E aí, quando eu estava lendo a exortação, essa exortação apostólica que eu acabei de mostrar para vocês, Gaudete et Exsultate, eu entendi que o que eu falei tem, esse pensamento tem muito sentido, mas um ponto muito importante que eu não havia notado, que essa parte que eu fiz, eu, me foi possível fazer pelo Espírito Santo que age dentro de mim. O Papa Francisco, inclusive, escreve assim, olha, que até o desejo de ser puro se realiza em nós por infusão do Espírito Santo e com a sua ação sobre nós. Então é por isso que nós não devemos reivindicar a nós, né, as glórias pelos dons que nós recebemos de Cristo, porque realmente não são os dons que são nossos, mas são dons que nós recebemos para que possamos utilizá-los e multiplicá-los. E é o Espírito Santo que vai nos capacitando a ir praticando esses dons. Então, se alguma pessoa, às vezes, ela fala muito bem, ela tem uma dicção, uma postura, uma eloquência muito boa, muitas vezes ela pode correr o risco, inclusive como eu também estou sujeito a correr o risco, de achar, é porque eu sou bom. Ou então uma pessoa que às vezes tem um dom muito bonito, assim, muito gostoso, faz uma comida muito deliciosa, eu sou a melhor cozinheira. Mas e a gente acaba anulando essa ação do Espírito Santo dentro de nós. É ele que vai nos capacitando, vai nos movendo e vai permitindo que façamos tantas coisas boas. Os nossos dons, nós somos chamados sim, né, a ir trabalhando e desenvolvendo eles, mas nós nos tornaremos assim, visto bons, né, visto pela sociedade, não meramente por causa de nós, mas por causa do Espírito Santo que nos conduz. E aí este é um ponto muito importante que eu queria chegar como uma conclusão para nós aqui durante essa live. O Espírito Santo é aquele que nos conduz. À medida que nós vamos dando a nossa abertura para ele, ele vai nos conduzindo. Quantos momentos na nossa vida a gente toma uma ação assim e depois a gente e acertar, inclusive, depois a gente fica pensando assim, nossa, não acredito, como que eu consegui pensar nisso, né? Como que eu consegui fazer isso? E aí a gente vai entendendo, a partir dessa conclusão que eu acabei de falar para vocês, como que essas coisas vão acontecendo na nossa vida, que é Deus que age dentro de nós. Basta que vamos, então, dando abertura à sua ação. E aí o tema da nossa live nos conduzia também a um assunto da juventude. Eu aqui, não sei se vocês conseguem ver, tenho alguns cabelos brancos, mas se eu mostrar meu documento de identidade para vocês, vocês vão ver que eu ainda sou jovem, ainda tenho 26 anos, embora talvez não pareça muito. Mas, e posso dizer com propriedade, como jovem que sou, nós estamos sempre em busca de referência. Vários documentos da igreja, vários artigos, várias fontes nos mostram isso, nos indicam isso, que a juventude está sempre em busca de referências. Nós estamos aí querendo construir o nosso futuro. Eu terminei a minha graduação em engenharia civil e estou aí buscando o meu lugar no mundo, querendo saber para onde que eu vou, a que eu sou chamado a fazer, a descobrir a nossa vocação, e a partir disso a gente vai buscando então referências. E isso se torna muito evidente, por exemplo, quando a gente analisa algumas pessoas aí nas redes sociais, como inclusive tem até uma profissão hoje, né, uma profissão chamada digital influencer. São aquelas pessoas que por meio virtual, por meio das suas redes, vão influenciando a vida de outras. E se é uma pessoa que agrada a juventude, né, que agrada as demais pessoas, o que vai acontecendo? O número de seus seguidores vai bombando e vai ficando cada vez mais alto.
Isso mostra que a gente realmente está em busca dessas referências de algo que a gente quer fazer igual, que a gente quer seguir. Eu, por exemplo, estava procurando aprender inglês. Eu ainda não sei. O que eu fiz? Fui em vários perfis que falassem, que ensinassem inglês e que também, algumas personalidades que também falassem inglês, para que elas pudessem postar alguns videozinhos para eu poder observar. Se a gente quer emagrecer, o que que a gente vai fazer? Vai buscar lá o perfil das pessoas que vivem aquele mundo mais fitness, né? Que está ali buscando também emagrecer, ou que já é uma pessoa magra. E a gente sempre vai em busca, então, dessa referência. Inclusive, aqui dentro do movimento, aqui na Diocese de Uberlândia, tem um casal jovem, né? Eu acho que eles devem estar beirando, sim, cada um, uns 40 anos, que eles são referência de casamento para vários jovens da nossa Diocese. Tanto que até eu brinco assim, brincava, agora eu já, daqui a pouco eu explico. Antes eu até brincava assim, nossa, quando eu for casar com alguém, eu vou querer uma pessoa assim com o nome fulano de tal, né? Que é o nome da esposa desse amigo nosso. E eu quero ser o fulano de tal, que é o nome desse amigo nosso. Que a gente vai buscando então referências. E hoje eu namoro, encontrei uma pessoa que me faz muito feliz, né? A Ana Carolina. E a gente vai pensando assim, eu quero realmente construir um relacionamento que vai atingir, que vai chegar, que vai ser parecido com aquele casal. Isso aí a gente pega como um segundo ponto que a gente tem que entender aqui na nossa live, na nossa escola de hoje. A juventude está em busca de referências. E olha que importante, né? A partir dessa conclusão, a gente tem que chegar a algumas consequências dela. Se a juventude busca referência, quais são as referências que elas têm? Quais são as referências que nós devemos ser para esta juventude? E aí, de chegar aqui na principal referência que nós temos como ser humano, né? A pessoa que realmente conseguiu ser 100% humano, ao mesmo tempo que também era 100% Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Por que, então, nós não mostramos a essa juventude, né, inclusive a mim, nós não damos esse testemunho dessa pessoa específica para esses jovens que estão sempre buscando alguém para seguir? E aí, a gente tem aquela dita frase, né, que muito conhecida por todos nós, que o exemplo, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Não basta a gente sair falando muitas coisas, mas a gente precisa viver aquelas coisas. Plaquinhas escritas que Jesus salva, que Deus é amor, coisas escritas que Deus é fiel, isso aí a gente está cansado de ler, né? Se você for pegar uma estrada, a gente vai ler lá no para-choque do caminhão, Deus é fiel. Às vezes numa plaquinha em alguma cidade. Tem uma vez que eu fui entrar no ônibus, e aí um irmão que estava saindo do culto dele, da igreja evangélica, sentou do meu lado, e muito bonitinho, ele virou para mim assim, Jesus te ama. Aí eu falei para ele também, Jesus te ama também. Só que a gente é chamado a dar esse passo a mais, porque mesmo a gente lendo que Jesus é amor, que Deus salva e que Deus é fiel, o mundo ainda não crê. Então, para a gente mostrar para o mundo que esses conteúdos da nossa fé, aquilo que a gente crê realmente nos faz pessoas felizes, nós precisamos viver. O mundo precisa hoje de pessoas que sejam testemunhos, que sejam realmente referências, né, da sua pregação. Não basta falar. Falar hoje todo mundo fala. Ainda mais agora nos meios sociais. É preciso fazer. E aí sim a gente vai começar a cativar outras pessoas. Isso me lembra até uma vez que eu fazia participava de uma pastoral de rua e, e antes de eu começar a participar dessa pastoral de rua que levava comida e alimento e uma conversa, diálogo, carinho para os moradores, para as pessoas que estão em situações de rua, eu vi outras pessoas fazendo e eu ficava assim no começo cabulado, assim, né? Nossa, mas
como que fulano conseguiu abraçar aquela pessoa? Nossa, será que fulano deu Covid-19 e não está sentindo nada? Gente, mas esse cheiro está muito forte, não dá nem para chegar perto. E depois, quando eu fui ingressando nesse trabalho, gente, o negócio é engraçado. Parece que realmente o olfato some. Não, a gente sente, para falar a verdade. Mas a gente vê que a gente é movido por algo que está dentro de nós que nos leva àquela situação, que nos leva àquela pessoa. E aí, quando eu comecei também a fazer o mesmo que antes me espantava nas outras pessoas, muitos outros jovens também começaram a me observar e que começaram também aquele trabalho específico. E, inclusive, um chegou em mim assim, nossa, eu fiquei assim, com você, né? Como que você conseguiu abraçar aquela pessoa? E aí eu lembrava que eu também, antes, estava igual aquele jovem. E mostra, então, a importância desse nosso testemunho. Testemunho. Principalmente nos nossos ambientes. Nós que somos cursilistas, né? O nosso carisma nos leva à evangelização ambiental. Daí, quando eu volto para falar que a gente precisa, então, de mostrar a referência para o mundo, a gente precisa mostrar, então, o próprio Jesus, anunciar esse Jesus Cristo a esses nossos jovens de hoje. E o Papa Francisco também escreveu uma outra exortação apostólica chamada Christus Vivit, que ela é direcionada aos jovens e também a todo o povo de Deus. E no capítulo 2, ele dedica-se com o nome Jesus Cristo sempre jovem, e em uma parte ele fala sobre a juventude de Jesus. E agora eu vou destacar 3 pontos que o Papa Francisco destacou aqui da juventude de Jesus, que vão servir como lição para nós. Se a gente está querendo aqui essa juventude e testemunho, se a gente quer entender a importância desse nosso testemunho, nós vamos aprender do Mestre, né? Da nossa referência número 1 de tudo, que é do próprio Jesus. Jesus também foi jovem como a gente, ele também nasceu lá com 0 anos e viveu até provavelmente, né, até os 33 anos, e a maior parte da sua vida foi, então, nesse período que a gente chama de jovem, né? Aqui para nós, como movimento de cursilhos, que vai de 18 a 30, já a igreja fala dos 15 aos 29, também alguns outros órgãos também abordam a juventude dos 15 aos 29. Jesus também foi jovem. E quando ele começa a sua missão pública dos 30 aos 33, ele fala que o Papa Francisco chama aqui que ele era um jovem adulto, então, ele tinha acabado de entrar ali na idade adulta, né? Mas que permanecia ainda nesse jovem. Não era aquele adulto de 40, de 50 anos, mas era aquele jovem adulto. E a partir dos evangelhos, a gente pode aprender 3 pontos importantes da vida de Jesus. Primeiro, que é importante que nós, aqui, ó, nos dediquemos à nossa relação com o Pai. Primeiro testemunho que nós devemos dar às pessoas, que nós nos relacionamos com o Pai, que nós nos relacionamos com Deus. Quando Jesus se perdeu, né, dos seus pais, quando seus pais perderam Jesus, e aí a Maria encontrou Jesus no templo, lá entre os doutores, Jesus respondeu para ela: não sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu Pai? Como está em Lucas 2,49. Então mostra que ali com seus 12 anos, Jesus já se ocupava, já se preocupava dessa sua relação com o Pai. E aí a gente também vê que no batismo, né? Tu és o meu filho amado e em ti eu ponho a minha afeição. Lá quando Jesus sobe para rezar no Monte Tabor, no entra da Transfiguração, ele leva Pedro, Tiago e João para rezar. E em vários outros momentos, lá Jesus também no templo, né, quando ele expulsa os vendilhões, o zelo pela sua casa me consumirá. Então, em vários momentos do Evangelho, mostra Jesus orando, Jesus cultivando essa sua relação com o Pai. Então, para nós, esse primeiro ponto que nós devemos testemunhar é que nós somos filhos que amam o nosso Pai. Nós acreditamos que tem alguém lá em cima que olha por nós e que nos conduz. Então, somos chamados a dar testemunho de vida de oração, também de vida de ação, de estar no meio do povo. Me lembro no meu mestrado,
quantas viagens eu fiz, né, durante o meu mestrado, por causa do movimento de cursídios. E uma vez, inclusive, eu estava lá em Belém e conheci uma amiga, e ela me falou assim: Nossa, eu não sei como que você consegue fazer um mestrado e também fazer tantas viagens assim como você faz. Aí eu acho só por Deus mesmo, porque por, por méritos humanos o trem não vai, não. O trem você sabe o que que é, né? Eu sou mineiro, mas não se esqueçam disso. Só por minhas forças o trem não vai, não. Então, durante o meu mestrado, muitas coisas foram muito difíceis, porque eu realmente também estava procurando me ocupar das coisas de Deus. E pensava assim, eu realmente tenho que colocar Deus como prioridade na minha vida. E se eu colocar Deus como prioridade na minha vida, com certeza tudo que vai vir depois vai dar certo. De fato, inclusive, hoje eu fui pegar o meu diploma de mestrado. Era para ter pegado mais cedo, antes, mas devido à pandemia, as atividades todas paralisaram na universidade e hoje eu consegui pegar meu diploma de mestrado. Então mostra que dá certo. A gente é chamado a dar esse nosso testemunho de confiança e de comprometimento com o Pai. E um segundo ponto que nós jovens somos chamados a aprender de Jesus é a nossa relação com os nossos pais. O evangelho que eu estava falando, quando Jesus é encontrado no templo entre os doutores, relata um pouco a volta, né, de Jesus para sua casa com os seus pais. E está escrito lá em Lucas, capítulo 2, versículo 51, que Jesus lhes era submisso. Então mostra para nós, jovens, que é outro testemunho que a gente tem que dar é de ser submisso, de respeitar os nossos pais. Desde quando eu era criança, eu era uma criança muito difícil, né? Temperamento forte, muito forte, e peitava assim meu pai, minha mãe, e eles, nossa senhora, tiveram muita dificuldade, mas conseguiram, vamos dizer assim, me domar. E já há muitos anos que meu pai e minha mãe, né, nós nos relacionamos muito bem. Então, eu chegar a levantar a voz para meu pai ou para minha mãe, uma coisa que não sei a última vez, realmente muitos anos atrás. Ou dar uma resposta grossa, às vezes a gente fica um pouquinho sem paciência, né? Porque a gente também é humano. Às vezes alguma coisa, a gente está num dia ruim, mas eu agi com desrespeito com meus pais, eu não lembro qual que foi essa última vez. E às vezes me assusta quando a gente vai a algumas casas e eu vejo algumas relações entre pais e filhos, tanto pais que desrespeitam os filhos quanto os filhos que desrespeitam os pais. Eu penso assim, nossa, mas como que essa pessoa teve coragem de falar desse jeito com seu pai ou com a sua mãe? Aonde que fica o respeito nessa história? Cadê o quarto mandamento, honrar pai e mãe? E eu sei que não é fácil, não, gente. Muitas vezes a gente tem muitas dificuldades mesmo nessa convivência, porque convivência é difícil, vamos combinar, porque somos pessoas diferentes. Muitas vezes nós, irmãos, né, os que são irmãos, a gente pensa assim, a mesma criação, e ainda assim se tornam pessoas tão diferentes, né, cada um com uma personalidade distinta uma da outra, mas a gente aprende com Jesus e essa submissão, esse respeito que nós devemos ter com os nossos pais. E o mundo e os nossos jovens de hoje precisam de outros jovens que possam dar esse exemplo de filhos que respeitam os pais. E um terceiro ponto que nós aprendemos com Jesus é a sua relação com a comunidade. Inclusive, a gente vê lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, que as pessoas o conheciam como o filho do carpinteiro. Já em Marcos, no capítulo 6, versículo 3, reconheciam Jesus como o carpinteiro. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 22, não é este o filho de José? Então Jesus era um jovem, foi um jovem que se relacionou ali com a comunidade, que ele não viveu ali fechado dentro de casa e só convivia com o seu pai e com a sua mãe. Inclusive, talvez tenha sido por isso que muitas pessoas às vezes ficavam assim, duvidavam dele, né? Até Jesus falou assim, um profeta não é bem recebido na sua casa.
porque muitos dali participaram da vida cotidiana de Jesus enquanto ele era criança, viam que ele foi aprendendo com José a profissão, viam também que em algum momento ele se tornou carpinteiro, talvez alguns daquelas pessoas ali tenham sido clientes de Jesus. Jesus tenha feito algum móvel, tenha feito algum trabalho relacionado à madeira para essas pessoas. Conheciam também a sua família, né? Não é este o filho de José? E isso é a nossa realidade. Nós também convivemos, nós estamos envolvidos em diversos ambientes. A gente não é chamado a ficar dentro de casa e não conviver com as demais pessoas. Claro que nesse período de pandemia a gente tem que ter cuidados adicionais. Mas aí, esse outro ponto que nós podemos aprender com Jesus é a nossa relação com os demais. Que seja relação de respeito, que seja relação de comprometimento. A gente estuda, a gente trabalha. Na verdade, eu estou desempregado, estou querendo trabalhar. Mas a gente tem uma vida social. E esse testemunho que a gente aprende de Jesus é que nós devemos, então, nos comprometer com essas pessoas. Quando eu fazia faculdade, hora nenhuma eu falava assim, oi, gente, eu sou católico, viu? Quero que todo mundo aqui saiba que eu sou católico. Não, as pessoas descobrem que a gente é cristão, que nós somos seguidores de Cristo, pela maneira que nós nos comportamos, também pelo que nós postamos nas nossas redes sociais, pela maneira que nós nos comunicamos. Então, enquanto eu estava ali na minha graduação e no meu mestrado, foram várias as pessoas que eu tive a oportunidade de dar algum toque, algum conselho, alguma ajuda, fazer um convite para participar, por exemplo, do movimento de cursilhos. E aí com essas pessoas, a gente vai, então, evangelizando, entendendo a importância da evangelização nos ambientes em que nós estamos inseridos. Então, hoje, fazendo um compilado de tudo, o que nós aprendemos? Primeiro, pelo batismo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo e todas as nossas ações, né, tudo aquilo de bom, é quando a gente nós nos abrimos para a ação do Espírito Santo, porque ele concede a nós o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo. O batismo nos concede isso. Segundo, a gente viu que a juventude está em busca de referências e que nós somos chamados a ser referência também para esses demais jovens. E como nossa principal ponto de referência é o próprio Jesus Cristo. Então, que nós aprendamos de Jesus Cristo a cultivar nossa relação com o Pai, com os nossos pais e com as nossas comunidades, para a gente evangelizar a todas as demais pessoas com as quais nós convivemos. Então, de uma maneira geral, é isso. E agradeço aí a todo mundo. Agora eu chamo o Jânio e o Marcos Paulo aí de novo, para a gente ver o que vocês comentaram, se teve alguma dúvida. Perfeito, Vinícius, suas colocações e nós precisamos realmente que os jovens sejam protagonistas da evangelização, protagonistas no mundo, né, que ainda hoje vive de costas para Deus. Eu gostaria de citar aqui, é uma letra de Jorge Trevisol, o nome da letra é O Mesmo Rosto. Ele é padre, mas não está exercendo por conta das atividades de músico, é lá do Rio Grande do Sul, mas ele tem essa letra muito bonita, e aí eu gostaria de lembrar um pouco essa questão da juventude hoje, como a juventude tem vivido essa questão da perda dos referenciais. Uns buscam outros referenciais que não tem nada a ver com Deus ou coisa mais, mas nós precisamos, enquanto cristãos, nós precisamos, enquanto evangelizadores, termos responsabilidade para com os nossos jovens. A letra diz assim: dizem que o sol deixou de brilhar, que as flores mais belas não perfumam mais. Os jovens teriam deixado de amar, de crer na esperança de poder mudar. Que as lutas e os sonhos o vento espalhou e que envelheceram as forças do amor. Se fosse assim, digam vocês, de quem é o rosto que ainda sorri? De quem é o grito que nos faz tremer, defendendo a vida e o modo de ser? De quem são os passos marcados no chão,
unindo o compasso em um só coração. Enquanto existir um raio de luz e uma esperança que a todos conduz, existe a certeza plantada no chão, ternura e beleza não acabarão. Pois a juventude, que sabe guardar do amor e da vida, não vai descuidar. O rosto de Deus é jovem também, e o sonho mais lindo é ele quem tem. Deus não envelhece, tampouco morreu, continua vivo no povo que é seu. Se a juventude viesse a faltar, o rosto de Deus iria mudar. E aí eu lembro, para homenagear um jovem que ontem, não sei se foi ontem, anteontem, no Rio de Janeiro, no Catumbi, foi atingido ao pegar um suco na geladeira. Foi uma desastrosa, como sempre, a atuação da polícia nos morros do Rio de Janeiro. Esse jovem perdeu a vida. Não era envolvido em traficante, era formado em educação física em uma das melhores universidades estaduais do Rio de Janeiro, e ele perdeu. Então, quando no final dessa letra diz assim, o rosto de Deus ia mudar se a juventude viesse a faltar. E quanto tem mudado o rosto de Deus por conta das nossas juventudes que se perderam, que são perdidas por negligência do Estado ou por irresponsabilidade de nós mesmos. Eu me lembro que quando jovem, quantos mutirões, a pequena cidade onde eu morava, quantos nós fazíamos até para limpar a rua, junto com as irmãs, umas irmãs que lá tinham. E hoje me parece, por exemplo, os grupos de jovens não parece ou não tem sentido ou deixaram de existir por outros referenciais. E aí a grande pergunta que a gente se faz, nós do movimento do time, o que nós podemos fazer, que chamariz teremos para que a gente possa, nós estávamos aqui, por conta da pandemia não aconteceu, mas esse ano nós teremos o primeiro cursilho jovem da Diocese de Teixeira de Freitas. Só que uma grande incógnita nossa, grande preocupação é o depois, e o pós-cursilho. Né? Como a gente conseguir trazer para dentro, e aí ver um jovem como você, já formado, mas não negligente com a sua capacidade de formar, de evangelizar, acreditando no seu batismo, essa capacidade de transformar os ambientes, a gente se anima. Dizer, olha, existem jovens ainda interessados pela evangelização, existem jovens interessados na pessoa de Jesus Cristo, de segui-lo e de fazê-lo presente na vida, inclusive, dessas favelas e das periferias, onde o Estado esqueceu, mas que ainda existe cristãos, jovens comprometidos, e faz Jesus estar presente, protestando contra toda a morte e falta de vida que existe nesses lugares. Maravilha, Marcos. Vinícius, várias pessoas interagiram aqui, só elogios, não tive perguntas até então. Teve Juliana, que falou saudações decolores para Vinícius. Teve Handley, que é nosso representante jovem por muito tempo, que hoje estuda e faz medicina lá no Paraguai, dizendo, grande Vinícius, tive o prazer de ouvir o testemunho dele no 7º Encontro Nacional de Jovens Cursilistas, foi Belo Horizonte. Ele ainda estava como o nosso representante jovem da Diocese, né? Teve outras pessoas elogiando que o Espírito Santo conduz. Teve também aqui Ione Almeida, falou lindo, eu não sei se é lindo o nome. A Ione é minha mãe aqui do cursinho de Berlândia. Outra mãe acha bem bonito. Não é bonito não, viu? Depois ela coloca aqui, ó. Amo muito este meu filho. Ó. A Ione é uma mãe aqui. Ela que puxa quando precisa, mas também sempre abraça quando precisa e não precisa. Sempre abraça também. Pessoa muito, muito querida por todos nós. Teve aqui também Juliana Almeida. Maravilha, Vinícius. Como sempre, é muito bom te ouvir. Decolores é viver o evangelho e ser luz para o próximo. Né? Juliana também é uma cursilista aqui do meu JED, também super empenhada, super dedicada. Tem nos evangelizado bastante. Aqui a Josi Aguilar, esposa de Marcos Paulo. Que jovem sábio. Espírito Santo. Então, Vinícius, várias pessoas interagiram assim, sempre te elogiando, e a gente torna
extensivo esse elogio, foi excelente a sua mensagem. Eu gostei quando você falou que a juventude está sempre em busca de referências e os jovens deste Brasil têm você já como referência. Você é uma referência para os mais jovens. Marcos falou sobre o primeiro... Jânio, você deixa eu registrar aqui a presença de uma pessoa também aqui, o padre Valtair Bolzan. E eu acho que ele está aí. E ele não, talvez não se lembre de mim, mas eu conheço porque eu morei em Erechim 6 anos e eu sei que ele é até colorado. É um grande admirador do time do Colorado. Sempre as missas deles eram magníficas. Então, um grande abraço ao padre Valtair. Ele, eu acho que é o assessor para a juventude, não é? Do GEM? Então, até a última gestão ele era. Mas aí o bispo, acho que cresceu o olho muito nele. E aí deu a ele uma paróquia enorme, com muitas e muitas comunidades. Não sei se umas 40 comunidades. E ele precisou se afastar, né, da coordenação nacional do movimento. E hoje ele é um dos assessores eclesiásticos do regional dele. Eu não sei se é o Sul 3RS1 ou se o Sul 3RS2. Mas eu sei que ele está lá firme. É um amigo muito grande, muito importante. Não, ele sabe, é cativante ouvi-lo, o entusiasmo dele com a juventude, as missas dele, sempre assim, muito... Em Erechim, realmente, ele tem uma pessoa muito querida por lá. Ele falou maravilha, um grande abraço a vocês, nosso padre, né? Ele foi assessor adjunto também do GEM, né, Vinícius? Foi, ele era o vice-assessor eclesiástico do GEM e o referencial para a juventude. Agora, o atual é o padre Wagner, de Ribeirão Preto. Mas o padre Bolzan está sempre no nosso coração. Então, Marcos, Vinícius, ele iria nos ajudar aqui no nosso primeiro cursilho. Vinícius, o nosso GED tem apenas 5 anos de existência, mas é um GED bastante atuante. E nós tínhamos o desafio, em julho desse ano, se não fosse a pandemia, de nós realizarmos o primeiro cursilho para jovens, do qual te convidei, você já havia confirmado, Marcos, de estar conosco nesse primeiro cursilho. É um desafio que talvez para a próxima gestão, que vai iniciar a partir de janeiro de 2001, porque neste dia 27 agora de outubro, Vinícius, estamos fazendo a Assembleia Extraordinária Eletiva, onde encerra-se a nossa gestão, e aí vai vir uma nova gestão. Então, esses desafios, eu espero que a nova gestão, que já tem 2 nomes, já como coordenador e vice, que já se colocaram à disposição, que foi o Cid Chaves e a Milena, lá de Tamaraju, eu espero que eles encarem esse desafio, que te convide para o próximo ano, para que tenha aqui na nossa diocese o primeiro cursilho jovens. Você está de parabéns, você é uma referência a nível nacional para os outros jovens e para nós também, que não somos tão jovens, digamos, na idade, mas na cabeça todos nós somos jovens ainda, né, Marcos? Exatamente. Então, Vinícius, a gente fica assim, muito agradecido por você estar conosco. Eu achei assim, maravilhosa a sua fala, as suas colocações. Isso aí, as nossas escolas vivenciais, a gente costuma dizer que ela não é para se esgotar os assuntos, ela é apenas para despertar, para que as pessoas venham aqui se alimentar da palavra, se alimentar da reflexão que cada mensageiro nos traz e que ele comece a se aprofundar depois. E não esgota nenhum assunto, nenhum tema aqui na escola vivencial. É apenas o despertar. Aqueles que se interessam vão, se aprofundam em cada tema que é realizado aqui. Por essa nossa escola, as outras pessoas do Grupo Executivo Nacional já passaram por aqui, tanto o Chiquinho, nosso coordenador nacional, Corinto, vice-coordenador nacional, Lucília, do Grupo de Apoio, Padre Chico, nosso eterno assessor eclesiástico, né, emérito, que muito contribuiu e muito contribui com nossa formação. Inclusive, Padre Chico esteve aqui na nossa diocese 2 vezes. Uma vez fazendo uma formação e a outra vez participando do primeiro cursilho ambiental na área de segurança pública. Ele foi diretor espiritual aqui no primeiro cursilho ambiental na área de segurança pública. Então, a gente tem assim, um trabalho maravilhoso, as pessoas vão nos ajudando, as pessoas gostam do movimento, pessoas do bem, como Marcos Paulo, que vem a somar, contribuir, está toda terça-feira aqui fazendo
e mediando a escola vivencial, era sempre ele e minha esposa, mas por virtude da minha esposa estar candidata a vereadora, não pôde estar participando desses momentos, e aí eu assumi essa mediação aqui junto com o Marcos Paulo, né, Marcos? Marcos, suas considerações finais também, para a gente passar para Vinícius, vou pedir ele para fazer a oração final como representante jovem do Nacional, que ele passa também a oração final depois. Tá. Agradecendo mais uma vez a todos que participaram, né? A live é uma comodidade, mas também nem todo mundo tem tempo para. Mas então alguns ainda resistem e participam. E isso é forma da gente agradecer também, porque em meio da pandemia não se dá para estar junto, mas a gente conseguiu se organizar e agradecer a Diocese Teixeira de Freitas por nos oferecer essa plataforma que tem tanto nos ajudado. Então, ao Vinícius, pela sua dedicação, tenho certeza que sempre que é chamado, eu acho que esses dias, não sei, não foi, mas eu vi uma live sua, não sei se foi em Ilhéus, em algum lugar aí. Eu estava na Diocese, em Itabuna, né? É. E aí eu estava ouvindo. Então, algumas vezes a gente vê. Então, quanto é bom a gente também estar disposto a levar aquilo que a gente sabe. E aquilo que a gente sabe tanto nos faz ensinar, aprender mais, quanto pode também desenvolver as outras pessoas. Então, é algo interessante que a gente brinda às pessoas. Lembrando também, acho que é uma provocação, a gente nunca faz isso, para a semana que vem, a gente esquece de anunciar das escolas da semana próxima. E aí, como já está confirmado, na próxima semana nós vamos ter o tema sobre intolerância religiosa, ecumenismo e diálogo interreligioso. Vai ser mediado pelo monge beneditino Marcelo Barros. E aí seria interessante, nós gostaríamos que as pessoas que estão nos ouvindo, que possam divulgar, a gente vai fazer a arte e jogar aí nos grupos para as pessoas também puderem participar desse momento importante, que é a discussão sobre a intolerância religiosa, sobre o ecumenismo, sobre o respeito à religião que eu não conheço. Então, acho que é interessante, nesse momento da escola vivencial nossa, da próxima terça-feira, com o monge beneditino Marcelo Barros. Um tema muito interessante, inclusive já até adianta um pouco a campanha da fraternidade do ano que vem. O ano que vem, a campanha da fraternidade vai trabalhar o tema fraternidade e diálogo, o compromisso de amor, com o lema do que era dividido, Cristo fez uma unidade, que vem trabalhar todos esses pontos aí, mostrando a importância do diálogo para a gente terminar com essas divisões e construir essa unidade. Que bom, né? Cristo não disse que aquele quando disse, olha, mestre, encontramos esses aqui que estavam fazendo milagre, fazendo e acontecendo, mas nós o repreendemos porque ele não faz parte do nosso grupo. Normalmente, essa é a nossa visão, essa é a nossa tendência. Não faz parte do meu redil, não faz parte do meu curral, então não é ovelha minha. Aí Jesus deixai, aquilo que não está contra nós está ao nosso favor. Então, esse é o Jesus que essa é a pessoa que a gente quer seguir. É o Jesus da tolerância, do cuidado, do amor, da misericórdia, do juntar as pessoas e não dividir. Então, eu acho que o tema da próxima semana será realmente interessante, pertinente e necessário para que a gente possa, de uma vez por todas, criar um coração aberto ao diálogo. Isso mesmo, muito bacana. Uma excelente reflexão. Agora a oração inicial? Final? Depois fazer a oração final, Vinícius, você como jovem, eu sei que você é orante, então deixamos a oração final contigo e a gente encerra a nossa escola vivencial de hoje. Talvez eu vou decepcionar vocês, porque às vezes quando fala assim orante, a gente pensa que aquela pessoa que gosta de fazer aquelas orações longas que não termina nunca. Sabe quando a gente vai comer e alguém começa a fazer oração, todo mundo com fome, a pessoa começa a fazer aquela oração que não termina nunca? Eu não sou desses, não. Mas vamos pedir ao Espírito Santo, que está dentro de nós, que realmente encontre a abertura da nossa parte, do nosso coração, para que ele realmente nos mova, nos conduza e possa nos motivar sempre a ir ao encontro dos nossos irmãos e, a partir deste encontro, dar a eles o nosso testemunho. Um testemunho que seja ele de amor, de paz, de unidade, de fraternidade, de tolerância. Um testemunho
da nossa relação para com Deus, da nossa relação para com os nossos pais, com as pessoas que estão na nossa casa e da nossa relação com toda a sociedade. Que o Espírito Santo, então, possa nos conduzir e nos motivar sempre. Nós os agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E até a próxima terça-feira com Marcelo Barros, né, Marcos? Lembrando que Marcelo Barros ele tem vários livros publicados, né? Exatamente. Então, Boa noite encerramos a todos. mais uma vez, obrigado e até a próxima. Em outra oportunidade, tornamos lhe chamar. Hoje você já é, assim, um amigo do Gede Teixeira de Freitas, tá bem? Que honra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu.